Então, o que é importante a gente entender, Val? O nosso corpo em si, eu falo muito que ele é um órgão de impacto. A gente precisa compreender isso. O nosso corpo ele foi totalmente programado para ter a capacidade de se autorregenerar, de se autocurar, de se equilibrar. Quando isso não acontece de uma maneira harmônica, é porque a gente tem bloqueios ali. Algo que impede o corpo de achar o caminho para aquele equilíbrio. O que é estresse? Estresse não é briga, não é separação, não é gritos, não é traição, não é desemprego. Isso também é estresse. Então o estresse, quando a gente começa a entender que estresse é tudo aquilo que tira a gente do equilíbrio, né? A gente começa a entender que a gama de interação nossa com o ambiente, com as pessoas, com a gente mesmo, pode ser um fator que vai fazer um processo de adoecimento. E aonde começa a doença? A gente foi programado, vamos dizer, ou domesticado, como eu falo muito, né, para acreditar que a doença ela começa só no corpo físico. Então, de uma hora para outra, comecei a desenvolver uma gastrite. De uma hora para outra, pegar algumas coisas que você trouxe aqui, né? De uma hora para outra, me deu uma indisposição intestinal, eu tive diarreia, eu tenho que ir. De uma hora para outra, eu estou vomitando. E não acontece assim. O processo do adoecimento, a dinâmica do adoecimento, ela tem 3 níveis básicos que a gente fala. E o primeiro nível, que é o nível que a gente fala vibracional, né? Mas quando eu estou falando de vibração, não estou querendo falar da nossa frequência vibracional. Não. Vibração, estou querendo dizer a nível celular, a nível da nossa matriz celular, né? O que age na nossa matriz celular não é antibiótico, não é anti-inflamatórios, não é medicações, não é fisioterapia, não é manipulações. O que age a nosso nível de matriz celular, né, são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Os pensamentos e as emoções comandam os nossos comportamentos. Então, uma questão importante para a gente já ficar, que eu gosto de falar muito, para que a gente possa sobreviver, a gente precisa de 2 coisas básicas: memorização e adaptação. Perfeito. Para a gente viver, a gente precisa das experiências. Então, as experiências que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, seja no ambiente do trabalho, seja com o familiar, seja com as pessoas que estão na nossa volta, as experiências servem para a gente poder viver. Porém, para eu poder sobreviver, eu preciso memorizar e adaptar. E o que eu quero dizer com isso? Mas, Rodrigo, por que você está dizendo isso? Porque muitas vezes os eventos que a gente vivencia ao longo de nossa existência, né, determina como a gente vai vivenciar lá na frente. Porque já que o corpo é um órgão de impacto, entende, Val? Então super interessante. Tudo aquilo que você já viveu, ele pode voltar a ser ativado se você não trouxe para a consciência. Por isso que é muito importante isso. A gente não trata a doença, a gente trata o doente. A gente precisa compreender o que o meu corpo está querendo me dizer. Se a gente está desenvolvendo uma fibromialgia, ele quer dizer que você se sente totalmente oprimido, preso, totalmente impotente, você é aquela pessoa que tem, você é aquela pessoa que você tem aquela missão, aquela dominância de fazer acontecer, agir e tal, mas ela está num ambiente que todo mundo corta a asa dela, né? Um passarinho de asa cortada. Exatamente. Ou ela não vê saída, sabe? Ela pelas crenças limitantes que ela pode ter, ou por não acreditar nela mesma, ela não vê saída. Então, eu já peguei pessoas que estavam num trabalho onde tinham assédio moral, então já tem um sentimento de impotência, de desvalorização ali em cima, né? Principalmente pessoas que têm que cumprir meta, bater meta, que você tem aquela cobrança, e às vezes você vai ter um líder ali que ele não é um líder motivador, ele é um líder tóxico, porque ele pressiona, ele não quer saber, né? E aí ela olha e fala, eu tenho 30 anos, 35 anos, ou tenho 40 anos, estou casada, eu não posso pedir demissão porque a minha família depende do meu dinheiro. Ela só está aumentando o sentimento de impotência dela, de desvalorização. Carga de responsabilidade, né? Ou seja, eu não posso fazer nenhum movimento para mim, para nada, porque eu tenho uma gama de pessoas que eu sou responsável por elas. Exatamente isso. Aí ela desenvolve a fibromialgia. Porque talvez quando ela entrou, por exemplo, nesse trabalho, ela não era casada, ou talvez ela não tivesse filhos, ou talvez ela olhasse a responsabilidade dela menor, então ela ainda se via como uma fuga. Se eu não gostava, eu pedi demissão. Só que aí o tempo foi passando,
As responsabilidades foram aumentando e ela se viu cada vez mais presa. Fibromialgia. Pode ter um relacionamento tóxico também? Pode. Então, se alguém tem fibromialgia aqui com a gente, ou conhece alguém que tenha, né? Entenda que aquela pessoa está sofrendo um grande sentimento de opressão total. Que você está se sentindo oprimido. Aí eu preciso parar e entender aonde que está essa opressão. É no meu trabalho? É o tipo de chefe que eu tenho? É o ambiente que eu estou? Então, assim, busque profissionais que tenham esse olhar integrativo, né? Mas, se está tendo sintoma, é porque existe uma incongruência. A gente precisa parar para ver. E às vezes a incongruência está no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente está tudo hoje olhando tudo como muito normal. Ah, é comum, é comum, é comum. Todo mundo tem. No meu trabalho, todo mundo tem uma doença. Cara, mas não é natural. Não é natural, exatamente. Não é natural. Isso é diferente, a pessoa achar que o normal é natural. Você tem que viver assim. E não é, gente. Você não precisa viver assim. Esse ambiente de trabalho que você está, o que você vive hoje, não é assim em todos os lugares, né? Então, é você mudar o seu comportamento, é você idealizar um tipo de lugar diferente para estar. Então, eu como muito falo aqui, todo mundo fala assim, nossa, mas trabalhar com finanças é estressante, porque como? Como que você consegue atender vários clientes e na minha empresa, e uma empresa só que eu faço como CLT, eu faço hora extra, não dou conta, e tem muita coisa. É porque você está inserido nesse ambiente. Quando você escolhe que você quer fazer um trabalho de outra forma, né, que você quer clientes mais leves, que você quer clientes com pouco volume que para você dar conta, porque você quer ter mais tempo, né, e flexibilidade, você vai conseguir, você vai conquistar isso. Só que você tem que saber a vida que você quer viver. Né? Você tem que intencionar como que você quer ver para você ir para um caminho de mudança. Agora, isso que você está vivendo pode parecer normal, mas foi o que o Rô colocou aqui. Não é natural. Existem outras formas de trabalho, existem outras formas de você executar o que você estudou para fazer, você trabalhar com o que você gosta e não sendo num ambiente o tempo todo tóxico. Há a possibilidade de você trabalhar em um ambiente que não é tóxico para você. Sim, e é exatamente isso. Eu acho que a gente nunca teve um momento tão propício para você viver a tua essência. Porque hoje não tem mais limite. Hoje a gente tem trabalhos que não têm fronteiras. Né? Eu, como terapeuta de saúde integrativa, tendo gente de Portugal, da França. Você, como a parte de toda da parte da analista financeira, você vai poder atender clientes que estão em outros lugares. Eu não tenho mais a fronteira, eu não tenho mais a necessidade, muitas vezes, de ter a fronteira das quatro paredes, de me submeter àquilo. Né? Então, quando eu entendo isso, por isso que eu gosto muito dessa frase, quando eu entendo que as lágrimas que correm dos meus olhos, pela dor que eu estou vivendo, às vezes, de estar num trabalho que eu não gosto, né? Não vai diminuir o suor que tem que ter na tua testa, para o teu esforço para você poder mudar, né? É entender que está tudo na minha mão, eu tenho a responsabilidade. Então, hoje, você, todos que estão aqui, a gente vive num momento onde a gente não precisa ser submisso a nenhum padrão de condicionamento. A gente pode ser aquilo que a gente quer ser. Só que a gente tem que se desafiar. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem. Muitas vezes o coração vibra, eu falo muito isso, né? Como eu trabalho muito com essa questão até de saúde emocional, eu falo. Teu coração, você está vendo uma live, você está vendo algo, e o teu coração aqui, que é o timo que a gente tem, que é o plexo cardíaco, ele se abre, ele expande, cara, aquilo tem conexão com você. Tem uma pesquisa, Val, que fala que quando você está num ambiente... Me arrepiei e eu falei, caramba, tem alguma coisa aí. Sim, se você está num ambiente, tem uma pesquisa que fala assim, se você está num ambiente onde aquele ambiente é tóxico para você, ou aquilo que você está fazendo não tem ressonância com você, a tua molécula de DNA, ela encolhe. Isso é uma pesquisa realmente científica, a molécula de DNA encolhe. Se você está frente a situações que te trazem prazer, que estão em equilíbrio com você, a tua molécula de DNA, ela expande. Então você pode fazer a mesma coisa com o arrepiar, que é uma expansão que a gente tem, né? Se o meu peito contrai, é porque aquilo ali não tá me cheirando muito bem. Né? Então não perca as oportunidades. Né? Porque hoje a gente não tem fronteira para isso. Não precisa entrar no processo do adoecimento. Não precisa chegar a ter uma doença para falar, não, agora eu quero viver a minha vida.